Oi, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, oi, oi, oi. Tudo bem? Então, é, hoje eu tô entrando aqui pela Terra de Rudá. Normalmente quem entra pela Terra de Rudá é a Rosa, tanto quanto eu e o Sérgio, quando a gente conversa aqui sobre o tema da semana. Mas a gente resolveu trocar porque alguns de vocês devem saber que a gente andou tendo uns problemas aqui na internet. E vamos ver se trocando, entrando por aqui pela terra de Rudá, esses problemas não ocorrem mais. Então é uma tentativa, é uma experimentação o nosso encontro ser feito dessa forma hoje. Então, espero que vocês estejam todos muito bem, todas também. Boa noite para todo mundo. Essa é a primeira meditação do Tornar-se Presente do ano que eu estou conduzindo com vocês, porque a primeira foi o Sérgio, acho que fez, e hoje é a minha primeira do ano. E é sempre uma maravilha a gente estar juntos, né? Eu tô sem som? Vocês estão me ouvindo? A Deca perguntou agora se eu tô sem som. Eu acho que eu tô com som. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer? Falaram que sim. A Salazar falou que sim. Mas alguém pode me dizer se está me ouvindo? Então, Deca, sai e entra de novo, que talvez tenha alguma coisa aí com a tua transmissão. Um monte de gente está dizendo que ouve sim. Então, eu acho que está tudo certo. Às vezes a internet vai dando essas... O Sérgio falou que sim também. Essas interferências e a gente tem que sair e entrar de novo, como aconteceu com a gente aqui também. Agora eu acho que a Rosa pediu para entrar. Peraí. Deixa eu colocar a Rosa para dentro. Cadê? É sempre uma expectativa. Parece que é entrada de foguete na atmosfera. Ei. Me coloca para dentro. Sim, é sempre uma expectativa, vamos conseguir ou não. Vamos lá, tudo bem? Boa noite, tudo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quero mais uma vez pedir desculpa por semana passada que eu erroneamente entrei pelo meu perfil. Mas, enfim, a gente postou aqui depois toda a meditação para vocês. Tá bom? Só queria lembrar de novo do nosso retiro. Não sei se a Lígia já falou, não? Não. Então, vai acontecer do dia 19 ao dia 22 de junho, né? A gente ainda tem algumas vagas. Esse ano a gente começou em dezembro, porque muitas pessoas estavam pedindo para se organizar. E, enfim, o tema do retiro é desejo, dharma e sustentação. Como dar conta das mudanças que virão. E, na verdade, a gente vai ter aí 5 planetas mudando de signo, né? E aí, Liz e Sérgio vão estar contando bastante sobre isso para que a gente possa estar se preparando para esse novo tempo que está chegando. Quem quiser, pode falar comigo no meu telefone 21 98505 8500. Diga, Lívia. Esse é um ano quente de mudanças. Mas, Além dos 5, ainda tem a mudança do eixo dos eclipses. Então, além dos 5 planetas, que são planetas que a gente considera os sociais e os transpessoais, né? Tem uma importância enorme até nesse processo mesmo da gente ir além da transcendência de desenvolvimento consciencial. E ainda tem os eclipses acontecendo também no outro eixo. Então, o negócio são energias de mudança forte, né? que bom. Então, nosso retiro vai ser a respeito disso, de como é que a gente lida com tudo isso da melhor maneira,
E Não, passando no solstício de inverno, né? Que a gente vai isso. estar lá no solstício de inverno. É, Então, que já está virando tradição, né? A gente enfim, o solstício de inverno a gente fica lá. Mas vamos lá, que a gente tem um bocado de coisa para conversar. vamos lá. Então, pessoal, olha só, o céu astrológico de hoje, se tiver alguém novo, toda semana a gente faz um estudo do céu astrológico e esse céu inspira um tema que a gente, então, faz um texto, de maneira que o texto é sobre o trabalho pessoal nosso e também em relação ao que acontece no mundo, para que a gente se situe durante a semana. Esse tema vigora até o próximo domingo. Na segunda-feira seguinte, a gente tem outro tema, de acordo com o céu astrológico da outra semana. Tá? Então, hoje, agorinha, o céu astrológico está assim. Uma lua cheia em Câncer, nós temos. O Sol se encontra em Capricórnio em oposição à Lua em Câncer, porque toda vez que a gente tem uma lua cheia, a gente tem essa oposição Sol-Lua. A Lua faz conjunção com Marte em Câncer. O Marte, por sua vez, faz um trígono com Netuno em Peixes. Esse Netuno faz muita coisa. Ninguém precisa entender esse astrologuês, tá? Sempre a gente fala aqui no sentido de dizer, olha, a gente está se referenciando mesmo em dados astrológicos. Então, senão até assusta, mas porque tem muitos dados no céu. Então, voltando aqui. Então, o Marte faz trígono com Netuno em Peixes. Esse Netuno faz conjunção com o nó do norte em Áries. A Vênus se encontra em conjunção com Saturno, os dois em Peixes, e Saturno em trígono com o ascendente em Câncer. E, além disso, a cereja do bolo é o Sol fazendo um trígono com Urano. Bom, aí eu vou ler aqui para gente o tema da semana. Certos indivíduos construíram-se árvores centenárias, sequoias, carvalhos, sumaúmas, como arquétipos de longevidade do ser, como símbolos de imortalidade. O comentário. Certas pessoas são guardiãs de conhecimentos milenares, guardam a porta do templo do luminoso. Alguns indivíduos trazem as memórias dos mundos. Você sabe o que isso significa? Bom, então vamos lá. Antes de nós entrarmos, eu acho que no próprio tema do dia, eu quero fazer alguns comentários astrológicos que eu acho que têm relevância sobre o céu de hoje, para a gente ficar com um panorama bem amplo assim. Como a gente já sabe, tudo na vida e também na astrologia, lógico, né, possui aspectos luminosos e sombrios, né? Porque a gente vive num planeta que tem uma dimensão que é dual, né? Um planeta de dualidade. Assim, essa lua cheia, né, ela que eu acabei de ler, que inspirou, faz parte da inspiração para esse tema tão, tão profundo e bonito, ela, ao mesmo tempo, ela tem preocupado muitos astrólogos, e não é sem motivo essa preocupação, né? E eu já vou falar um pouquinho disso, né? Só que o que eu queria alertar é que o nosso tema da semana não priorizou os aspectos mais difíceis, desafiadores ou até mesmo sombrios desse céu astrológico, e sim os aspectos fluidos, que também existem nesse céu, são muito fortes e devem ser evidenciados, porque eles são exatamente o que podem nos ajudar. Uai, tá fazendo um barulho aqui, estranho. Eu acho que é o Dengo com uma garrafa PET. Peraí que eu vou Tá jogar bom, fora. tá bom, tá fazendo ruído aqui. Então, pessoal, são exatamente esses aspectos fluidos, ou melhor, o lado fluido, luminoso desses aspectos que podem nos ajudar a lidar com os desafios que coexistem, né? E que, para variar, esses desafios já estão sendo intensamente presentes nesse iniciozinho do ano.
como a gente pode ter visto através das notícias que nos chegam, né? Então, vamos lá. Uma lua cheia, ela tende sempre, em qualquer signo que esteja, a ativar o aumento dos assuntos com os quais ela está vinculada. A lua cheia ativa o transbordamento emocional, de certa maneira. Estando em Câncer, como a gente tem tá hoje, o nosso céu, mais ainda, já que a lua é o planeta e Câncer é o signo que expressam as nossas emoções, como a gente sente as coisas, sabe? Então, isso, então, além de ter a lua cheia, que já é um potencializador desses transbordamentos emocionais, esses transbordamentos se intensificam mais ainda pelo fato do Marte estar fazendo conjunção com a Lua, ele também está em Câncer. E Marte é uma energia, como a gente sabe, de impulsividade. Eu não vou falar todas aqui, que a gente não está dando aula de astrologia, eu vou falar, acho que talvez faça mais significado para a gente entender as coisas agora. Então, Marte é uma energia de impulsividade, de instintualidade, também de luta, também da raiva e das agressividades. Né? Ele é o deus da guerra também, além de ser o guerreiro do bom combate. Bom, então tem os dois aspectos, luz e sombra. Essa lua também pode nos sinalizar desafiadoramente outras questões lunares, né, que também são ativadas dentro da nossa psique, dentro de uma lua cheia. Então, a gente está com uma maior propensão a conflitos intensos, novos ou antigos, envolvendo família, a gente ficar de olho vivo, casa, território, povo, lua tem a ver com povo de uma nação, nacionalismos exagerados, portanto, questões com imigrantes complexas, difíceis, entre várias outras coisas no mundo, assim, no lado coletivo. Além disso, se nós estamos falando de lua cheia, pessoal, é porque o Sol está em oposição à Lua, como eu falei antes, e hoje esse Sol está em Capricórnio, mas ele está muito próximo de Plutão, e há uma oposição que já vem vindo há alguns dias, está se distanciando, mas ainda continua, do Marte, que está do lado da Lua, fazendo oposição a esse Sol. Aí, então, a gente, na verdade, está com 4 planetas participando desse eclipse. A Lua, Marte, o Sol e Plutão. Né? E Plutão, a gente sabe que é aquela força de transformação super forte e inexorável. Aonde Plutão passa, ele quer saber de gerar uma grande transformação. E, portanto, é uma energia que alavanca, que traz à tona o que estava oculto, para se tornar visível, e então se ter a oportunidade de transformar aquilo, tanto no nível pessoal, as nossas coisas que estão lá no fundo escondidas dentro da gente, ou das nossas histórias, né? E também no coletivo. Mas o Plutão, às vezes, faz isso através de situações um tanto devastadoras mesmo, até chegar lá no processo de cura. Capricórnio e Plutão, minha gente, também nos trazem o tema das instituições e do poder. Do poder, muitas vezes, do desejo de dominação, né? Então, juntando tudo isso, essa lua cheia, além das coisas maravilhosas que ela pode estimular, mas ela pode estimular, e devido ao nosso grau de consciência ainda no mundo dominante ser bastante raso, né, pode estimular na psique coletiva do mundo crises sociais, rebeliões, confrontos civis, continuidade das guerras que a gente tem e das situações de violência que a gente já vê acontecer. Pode ativar intensamente os sistemas hegemônicos de poder, então, seja poder militar, poder bélico, poder econômico, cultural, informacional, esse poder que hoje é gigante, né? O poder a respeito dos territórios, da briga pelas terras, onde é que são as fronteiras, imposições pela força, autoritarismo, né? Bom, gente, são os poderes que estruturam o mundo, agravando a crise que já está instalada, na verdade. Muitas vezes provocando esse agravamento propositalmente.
As questões climáticas continuam sendo ativadas, então esses episódios que nos fazem ficar tão apreensivos vendo, né, de inundações, fogo, incêndio, terremotos, ainda com essa configuração podem acontecer. Então, não adianta a gente ficar apavorados e apavoradas com medo, né? Por quê? Porque a gente precisa mais do que nunca saber e sempre o que nos salva, através dos éons, através do tempo mais longínquo, é termos o conhecimento que nos estrutura para cumprirmos o Dharma, independente dos acontecimentos externos. É isso que nos protege, de uma forma ou de outra. Bom, uma lua cheia reverbera até a próxima lua crescente, quer dizer, mais ou menos por 2 semanas. Também é importante a gente saber que uma lua cheia faz crescer o que foi plantado na última lua nova. E a gente teve a última lua nova entre 29 e 30 de dezembro agora, né? Tanto na nossa vida pessoal como coletiva novamente. Então, eu ia sugerir que depois da nossa meditação, mais tarde, todo mundo fizesse aí uma lembradinha do que andou plantando na lua nova, porque para ver se, né, acompanhar se vai ampliar, se vai amadurecer agora. Bom, então a gente pode ver facilmente, né, gente, o motivo da preocupação dos astrólogos no geral. Só que a tendência das pessoas é ficar nessa coisa da dificuldade. E a gente tem que, sabe, a gente tem que lidar com a plenitude, com todos os aspectos, porque é aí que a gente avança. Então, exatamente porque tem uma tendência de energias tão desafiadoras, né? Muita gente está dizendo que essa é a lua cheia mais forte, mais intensa, e é por isso mesmo importante do ano inteiro, né? Mas por isso mesmo nós temos que valorizar, entender e trabalhar os aspectos luminosos potentes que esse céu também traz, como eu tinha dito, né? Então a gente saber que Capricórnio e Saturno, que rege Capricórnio, Câncer e Peixes, são energias ligadas ao eterno, ao sagrado, ao templo, à construção da grande obra no mundo quando eles estão juntos assim, ao poder, sim, mas não é só esse poder distorcido do mundo, mas ao poder daquilo exatamente que é eterno e sagrado. A lua cheia, como nós já falamos, diz respeito àquilo que pode se tornar grande, né? E que envolve esses aspectos luminosos incríveis também que estão presentes conjuntamente. Marte e Áries ativados também falam do irromper, né? Do bom combate, que aí não é a guerra, a destruição, o crime, né? Mas é o nosso bom combate interno e externo também, pela realização com o propósito da vida. Esse lindo trígono do Sol em Capricórnio com Urano, que é um aspecto belíssimo, nos fala da fluidez, porque um trígono é muito mais uma energia de fluidez, para que a gente possa criar condições de nos estruturarmos e estruturar a experiência da liberdade com responsabilidade, já que a gente está em pleno signo de Capricórnio, que tem a ver com responsabilidade. E são essas energias que nós podemos nos conectar dentro de nós e fora de nós também. O nosso texto pergunta, né, pessoal? Você sabe o que isso significa? É a última frase dele, né, do tema da semana. E eu acho que significa que cada um e cada uma de nós aqui, né, nós estamos aqui para que cada um de nós possa ser sequoia, carvalho, sumaúma, baobá, que a gente não botou o baobá, e que eu amo o baobá, que é uma dessas árvores, a gente já fez até um retiro em que o nosso símbolo do retiro era o baobá, né, dessas árvores, né, seculares, né, que ficam vivas aí. Esse céu me fez lembrar que os chineses antigos investiam na sua longevidade jamais por medo da morte, mas para terem mais tempo para se tornarem sábios. Era essa a questão. Por isso que se dedicavam tanto à alquimia, para que essa alquimia pudesse dar longevidade, para que a sabedoria neles pudesse se desenvolver. E é isso que esse céu está falando em relação a gente. Usar o nosso tempo, não para desperdiçá-lo com medos e emocionalidades que a gente pode já carregar conosco ou provocadas por essas situações agora, assim,
sabe? Mas para desenvolvermos esse conhecimento que nos mantém verticalizados e nos fazem geradores de sementes, sementes desse conhecimento maior. Porque nós estamos num processo de ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, porque nós sabemos da nossa origem espiritual, nós sabemos do nosso percurso espiralado de desenvolvimento e conhecemos as leis perenes da vida que nos sustentam e que uma delas nos diz, como talvez a principal, que mais cedo ou mais tarde, né, isso tudo fará da inconsciência no mundo e do poder de dominação, fará com que eles se rendam ao amor de fato. E nós fazemos parte dessa saga divina. Está no momento da gente ter um certo experiência épica dentro da gente o tempo inteiro. Isso não é utopia irrealizável, como tentam nos convencer. É Dharma que se realizará como destino, se a gente se entregar a isso, né? Então, eu vou ler de novo esse tema da semana, porque eu acho que ele é de uma importância gigante para o ano inteiro, na verdade, para esse ano todo. Certos indivíduos construíram-se árvores centenárias, sequoias, carvalhos, sumaúmas, como arquétipos da longevidade do ser com S maiúsculo, como símbolos de imortalidade, porque o nosso ser não morre nunca. E o conhecimento perene significa também a imortalidade dele. O comentário. Certas pessoas são guardiãs dos conhecimentos milenares. Guardam a porta do templo do luminoso. Alguns indivíduos trazem as memórias dos mundos. Você sabe o que isso significa? Bem, luminoso, eu queria só esclarecer ou relembrar que significa a qualidade de algo visível ou de uma energia invisível que possui a capacidade de provocar um salto de consciência em nós ou no entorno. E repito eu, esse céu astrológico significa que você, eu, a Rosa, o Sérgio que está nos assistindo, todo mundo, todas as pessoas, não somos só nós podemos e devemos nos preparar agora, a partir de agora, cada vez mais, no meio desse mundo desvairado e doido e absurdo mesmo, né? E exatamente por isso, para fazermos parte desses certos indivíduos, né? E que a gente não se enrede, eu acho, na impossibilidade disso por conta do tempo, não vai dar tempo. Imagina, gente, se uma Suma desistisse de ser ela mesma, porque ia demorar muito. Ela só vai sendo o que ela é e vai se ampliando. Posto isso, depois dessa falação toda, eu quero falar ainda da luz do dia de hoje, que tem toda uma mensagem para nós, né? E que a gente consegue decodificar através do calendário da luz da Terra de Judá, que é feito a partir do I Ching, e, portanto, o hexagrama que está regendo o nosso trabalho dessa semana é Trovão sobre Vento, o nome dele é Duração. Ele diz assim: dar duração a seu próprio caráter, através da perseverança, traz boa fortuna, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isto é, esses pontinhos dizem que o texto continua. Bom, duração tem a ver com longevidade, né? Com imortalidade, então até o nome se relaciona com o céu astrológico e com o nosso tema. Mas exatamente a gente interrompeu esse texto, né? Porque o restante do texto desse hexagrama, no I Ching tradicional, se for considerado ipsilíteres, à risca, ele é muito machista. Só que a gente tem que considerar que o I Ching é essa sabedoria milenar, super antiga, né? É um conhecimento maravilhoso, mas, né, quem escreveu estava se dirigindo às pessoas daquela época, né? E que eu acho que é o seguinte, como eu já falei para Chuchu hoje, né, eu vou compartilhar apenas o significado do restante desse hexagrama em vez de ler o texto,
antigo que tem esse caráter machista, senão é até explicar. Então eu vou falar aqui do significado, vou compartilhar com vocês, tá? O texto é mais ou menos o significado é esse. Para que algo perdure, para que algo tenha duração, tenha eternidade, não basta a receptividade do feminino em relação a esse algo. Porém, também é preciso se ter consciência aliada à firmeza e constância do propósito. É isso. Então, não basta estar receptiva àquilo, achando aquilo tão maravilhoso, tão lindo. É preciso ter firmeza e constância na ação ressoante com o nosso propósito na vida. Bom, antes de eu passar para a Rosa, eu acho que eu preciso falar mais uma coisinha. Eu preciso dedicar e convidar que a gente dedique juntos a nossa meditação para nós, como sempre, né? Em primeiro lugar, né? Mas para além de nós também, como a gente sempre dedica através da nossa invocação. Mas eu quero reforçar mais ainda, em função dos acontecimentos recentes e desta lua, para todos os seres, gentes, bichos, seres de todos os reinos que estão em dor, que estão em sofrimento no mundo diante de tantas situações. E eu queria compartilhar com vocês também uma coisa, eu pessoalmente dedicar essa meditação ao Dom, o nosso amado Golden Retriever, que fez uma passagem inesperada para o outro plano nesse sábado à noite, fazendo o meu coração, o do Sérgio e de todos da minha família que o amavam muito, ficar bem doidinho de saudade. Eu estou com meu coração aqui cheio de saudade, compreendendo que ele está seguindo o caminhozinho dele de luz, mas a falta que ele faz é gigante. Então eu queria colocar da minha parte a minha meditação também, e eu queria nomear isso, que quando a gente fala as coisas ficam mais potentes. E agradecer muito a companhia de todos e passar para a Rosa. Que o Dom possa estar aqui com a gente nessa meditação, e com certeza ele está, né? Então, esse é o milagre da gente poder meditar, essa capacidade da gente se tornar um com todo, né? Com todo e com todos, né? Seres vivos e não só animais, plantas e montanhas e rios, e que a gente possa estar a cada respiração nessa meditação fazendo contato com isso que vai além, né? A respiração é essa capacidade da gente atingir o mistério, né? Essa fonte que nos alimenta. Então, peço para vocês fecharem os olhos e respirarem profundamente e trazerem essa conexão profunda dentro de cada um de nós, essa sabedoria que está nos clamando essa semana centenária, para que a gente se possa tocar esse ser, essa semente em latência em nós e dela partilhar com tudo. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo, que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
que a gente possa levar esse sopro para o mundo, para tudo que a gente sente e que nesse momento esteja precisando, necessitando, né, dessa fagulha, né, e que essas árvores centenárias possam pulsar dentro de cada um de nós. Obrigada, obrigada a todos e um beijo enorme no coração seu, Lígia, e do Sérgio. Eu sei o que é, né? Mas sempre a gente fica sem palavras pro amor que essas crianças trazem pra gente. Mas sempre vale a pena. Sim, com certeza, sim. Obrigada, Rosa. Obrigada por tudo. Obrigado, pessoal. Boa noite, Sequoias. Boa noite, Carvalhos. Boa noite, Sumaúmas. Boa noite, Baobás. A gente continua junto. Beijo. Vou desconectar Tá aqui. Beijo, beijo. gente. Boa semana para nós todos. Beijo.